Nós vamos tratar desse assunto, a esperança da Igreja de Cristo. Nós temos nos últimos domingos tratado sobre o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a igreja. Nós falamos no primeiro encontro sobre alguns conceitos errados que existem, sobre o que é a Igreja de Cristo. Depois nós falamos dos alicerces da Igreja de Cristo, os relacionamentos na Igreja de Cristo e o culto na igreja. E hoje nós encerramos essa série de estudos com esse tema, a esperança da Igreja de Cristo. Eu começo lendo uma breve história que não tem como não nos marcar, pelo menos para mim foi muito marcante. O pastor Duane Willis e a sua esposa Janet, juntamente com seus 9 filhos, sempre foram felizes como família. Mas na manhã de 8 de novembro de 1994, um acidente mudaria suas vidas para sempre. Ao se dirigirem para Milwaukee, levando em sua van seus 6 filhos menores, a família Willis acabou se envolvendo em um grave acidente. E aqui nós temos o relato do Duane sobre o que aconteceu. Eu dirigia normalmente e estava alerta. Em um determinado momento, um carro que estava à frente fez um desvio repentino. Havia um grande objeto de metal no meio da pista. Eu sabia que não poderia atingir aquele objeto. Não foi possível. Em uma fração de segundo, aquele choque aconteceu. No momento da colisão, o tanque de gás, localizado na traseira da van, explodiu e o veículo ficou fora de controle. Ainda assim, consegui agarrar o volante e tirar o carro de lado. Enquanto deslizávamos pela pista, as chamas já chegavam em torno dos nossos assentos, dos 2 lados. Eu gritava para sairmos da van. Janet e eu conseguimos desatar os cintos de segurança em chamas e alcançar as maçanetas. Janet caiu para fora do carro enquanto ainda estava se movendo. Benny, que estava no meio do fogo, estava praticamente com toda a sua roupa queimada, assim que o tiramos do carro. Os outros 5 filhos mais novos, que dormiam antes do acidente, morreram instantaneamente. Benny morreu na UTI por volta da meia-noite daquele dia. A pergunta para qualquer um de nós, ou para qualquer profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, que consolo ou que esperança qualquer um de nós poderia oferecer para aqueles pais naquela hora. Esse caso aconteceu e ele foi mundialmente divulgado pela proporção. Aquela família que estava indo para um evento na comunidade onde eles participavam, com seus filhos pequenos, sofre esse acidente, não tem o que fazer para socorrer os seus filhos, e ali sobre eles pesaria talvez uma culpa para o resto das suas vidas, porque eles conseguiram se salvar, mas não os filhos. E nós que temos pais, que somos pais e que temos filhos, a gente sabe que nós faríamos qualquer coisa para salvar os nossos filhos, em detrimento a nós mesmos. E eles fizeram, mas não foi possível. O que poderia, já que ninguém pode, o que poderia mudar? Oferecer a eles alguma esperança, então, talvez alguma outra coisa. Dinheiro, sucesso, ou um processo que eles entraram para conseguir, por danos que eles não tinham responsabilidade sobre aquilo, entraram com o processo, aquele dinheiro que eles conseguiram poderia restituir o sofrimento deles?
A gente sabe que não. Ou será que algum pregador da confissão positiva diria que eles não tiveram fé suficiente para que os filhos deles pudessem ser livres daquilo? Faltou fé para que eles, no Deus deles, para que eles não tivessem que passar por aquele tormento. Como eles poderiam, então, já que ninguém pode, como eles poderiam, em uma entrevista após a tragédia, fazer uma afirmação como esta: nós acreditamos que os filhos são herança do Senhor. Agradecemos a Deus por aqueles 6 preciosos filhos. O pai do N estava falando isso. 4 agitados meninos e uma doce menina, muito parecida com a sua mãe, e um pequeno bebê, que apenas começava a sorrir. Nós entendemos que eles foram dados pelo Senhor e que não eram nossos, eram dele. Estávamos apenas cuidando deles. Assim, Deus os levou de volta. Ele é o doador e o tomador da vida. É claro que, como pais, nos machucamos e nos entristecemos. A profundidade da dor é indescritível, porque ele falou isso pouco depois do acidente. A Bíblia nos permite expressarmos nossos sentimentos de tristeza, mas nós não somos como aqueles que não têm esperança. Maravilhoso. A proporção que aquele acidente tomou no mundo todo, o testemunho daquele fez muitas pessoas irem a Cristo. A imensa maioria talvez tomasse uma outra atitude. Questionaria Deus, como nós falamos há algumas semanas, de um ator conhecido, que questionou, que disse que se Deus permitiu que acontecesse algo com um amigo dele, se esse Deus que havia permitido que aquele jovem morresse num acidente, ele era um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que podia não permitir que aquilo acontecesse. Se esse Deus existe, eu não quero esse Deus para mim, ele falou. Ou talvez se revoltaria com ele. Me lembro da história de um homem que ele estudou faculdade, fez teologia com o Billy Graham, um grande evangelista. E muitos daqueles que estudavam com ele o consideravam como, era um intelectual, um pensador. E eles diziam que ele seria um grande pregador. Mas ele por algumas questões, foi diagnosticado com Alzheimer. E no início, ele começou a questionar esse Deus, a não acreditar mais no Deus da Bíblia que ele estudava, e a não aceitar mais o que esse Deus dizia na sua palavra, a ponto de questionar o Billy Graham algumas vezes: como é que você crê nisso? A Bíblia diz isso, mas isso, e algumas daquelas perguntas que ele fez, e o Billy Graham naquele momento ficou impactado com aquelas dúvidas, e ele teve uma postura diferente. Ele saiu daquela conversa, foi num canto e disse para Deus: Senhor Deus, esse livro aqui é a sua palavra. Ainda que eu não entenda tudo, ainda que eu não explique tudo, não tenha respostas para todas as minhas indagações, eu vou morrer crendo que a Bíblia é a sua palavra e no que o teu filho fez por mim. Aquele outro homem se revoltou e escreveu um livro que se chama Adeus para Deus, as razões pelas quais eu deixei o cristianismo. E a vida dele foi de muita tristeza, de sofrimento, de famílias destruídas. Ele não quis mais saber do Deus da palavra. Alguns, hoje é muito comum, vão exigir os seus direitos diante de Deus. Eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer.
Eu não posso passar por nenhuma dificuldade. Doença não pode fazer parte da minha vida, porque Ele levou sobre si as minhas enfermidades, os meus pecados. E pegando o texto e tirando do seu contexto, vão diante de Deus para exigir dele que eu não sofra. Eu não posso sofrer. Como um dos líderes falou em relação ao dinheiro, falou assim: eu sou filho do dono de todas as coisas, então eu posso ter tudo o que eu quero. Qual que é a postura nossa? A Bíblia diz que um dia, na história da humanidade, há milhares de anos, o pecado entrou no mundo. Não era propósito de Deus, mas Deus, na sua soberania, que criou um homem, um ser humano, à sua imagem e semelhança, com uma capacidade de escolher o que ele queria, não criou um robô. Aquele homem, ainda que tivesse um relacionamento íntimo com Deus, ele optou pelo pecado. E qual a entrada do pecado? Tudo que a gente vê de mal hoje é consequência daquela entrada. Em Romanos capítulo 5, no versículo 12, nós vamos ler, diz que a morte entrou devido à entrada do pecado na humanidade. O texto fala dessa consequência. Portanto, assim como por um só homem, o primeiro homem que Deus criou, Adão, juntamente com a sua esposa, pecaram, desobedeceram o mandamento de Deus, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte vem como consequência do pecado, assim também a morte passou a todos os homens, a todos os seres humanos, em todas as épocas, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado, e é por consequência de termos nascido em pecado que nós cometemos esses inúmeros pecados que eu e você sabemos que cometemos. Mas não foi somente a morte que veio como consequência. O sofrimento, a dor, a doença, o sofrimento daqueles pais quando perderam seus filhos. Eu conversava com a Carla antes do estudo, e depois que nós olharmos para uma situação como essa, de ver a postura desse casal, e mesmo assim não blasfemar contra Deus, não negar o seu sofrimento, e reconhecer Deus soberano, eu não posso reclamar de mais nada. Não tem mais nada que eu possa justificar ou querer cobrar de Deus. E nós vemos na palavra algumas histórias semelhantes a essa. Algumas semanas nós vimos que para esta vida nós temos uma certeza: a morte. Ela é, mesmo que você, por mais que você tente prorrogá-la, nenhum de nós sabemos que nós vamos encontrá-la um dia. É ela que nos espera, a morte. No caso da família Willis, veio antes para os filhos daquele casal, de maneira muito dolorosa. Mas ele, com sabedoria, disse que o Deus dá a vida, Ele toma. Deus é o dono da história. E a morte é o fim. Mas será que não há esperança? Ou melhor, do que aquele casal, diante de tanto sofrimento, como aquele casal, diante de tanto sofrimento, pôde saber que há uma esperança? Muitos vão dizer que isso é e os estudiosos do homem, que não têm uma perspectiva da palavra de Deus, eles não olham para nós a partir da palavra de Deus, vão dizer que aquilo é uma fuga da realidade. É uma maneira de você negar aquela situação e você começa a inventar algumas coisas para fugir daquela realidade, porque ela é muito difícil, é uma utopia. Mas será que isso é verdade à luz da palavra de Deus? A igreja de Cristo, como ele disse, nós não somos como aqueles que não creem, nós temos esperança. A igreja de Cristo tem esperança. Tem esperança.
Não quer dizer, como esse caso extremo, e como nas nossas vidas, todos nós passamos por dificuldades, por sofrimentos, por lutas, nós não estamos isentos a essas lutas pelo fato de termos crido ou de ter nos sido revelado o que Cristo fez por nós. Muito pelo contrário. O Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, esse Senhor que nos deu essa vida, essa nova vida, essa vida com esperança, Ele diz que nesta vida aqui, nós podemos esperar tribulações, lutas. João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Não olhe para as circunstâncias. Por mais difíceis que elas sejam, não olhe para elas. Olhe para mim. Não olhe para as regras. Não olhe para a religião. Não olhe para a conduta. Olhe para mim. Neste mundo, vocês terão aflições. Não adianta. Por mais que nós tentemos ficar distante delas, nós vamos ter aflições. O Deus encarnado disse isso. Contudo, apesar delas, vocês podem ter ânimo. Ou melhor, tenham ânimo. É uma ordenança do Senhor. Tenham ânimo. Por quê? Porque eu venci este mundo onde vocês terão tribulações. Por que Jesus nos ordena ou nos comanda? É um imperativo para que nós tenhamos ânimo. Como dizer para uma família como essa, para ter ânimo diante de uma situação dessa? Isso não é pisar no sofrimento da pessoa? Não. Jesus está falando de algo tão real quanto nós estarmos aqui hoje. Nós, em Cristo, capacitados por Ele, nós podemos ter ânimo. Se nós cremos no que Cristo fez, o que Cristo fez nos capacita a andar nesse mundo com todas as tribulações e aflições que Ele oferece. Segundo Timóteo capítulo 3, os versículos de 1 a 5, vai falar do mundo, é uma descrição muito clara do mundo que nós vivemos e que também mostra que é a realidade com a qual todos nós convivemos hoje. E que não é, 2 Timóteo capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Paulo está falando para o Timóteo, nas várias exortações que ele fazia, ele diz lá: Timóteo, saiba disto, e atentemos que ele escreveu isso há 1900 anos. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, na minha versão aqui, ou tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também destes. É essa a realidade que nós vivemos. E se nós olharmos para as informações que nos são passadas nos mais variados canais da mídia, a gente vai ver isso toda hora. É um mundo que não tem esperança. E nós vivemos nele, ainda. Os cristãos vivem nesse contexto. E nós não temos como negar isso. Eu tenho conversado com algumas pessoas que creem nessa ideia de que, se eu creio em Cristo, eu não vou mais sofrer. Eu não posso nem ficar doente.
e que eu devo exigir de Deus isso. Mas se nós olharmos para a palavra e olharmos para o que o próprio Senhor disse e viveu, e que a palavra diz que ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Agora, de quem a palavra diz que aprendeu a obediência pelo que sofreu? Pelo Deus encarnado, que nunca teve pecado, mas que aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. E que as provações neste mundo que todos nós passamos, alguns mais, dependendo da realidade, do que outros, elas têm o propósito, formar o caráter de Cristo em nós. Nas dificuldades, nas aflições, nós vamos chegar e falar: Senhor, eu não consigo suportar isso, eu não sei o que fazer, Senhor. Até agora eu sabia, mas agora chegou esse momento que eu não consigo mais fazer. Eu preciso do Senhor. Não é que Ele não queira ou Ele não quisesse que nós tivéssemos essa postura antes das dificuldades. Ele quer que nós dependamos dEle a cada segundo das nossas vidas. Só que nós, por termos esse retrato que nós acabamos de ler, nós vamos mais intensamente diante dEle quando as aflições deste mundo vierem sobre nós. Aí eu não tenho mais onde me apegar, eu não tenho mais a quem recorrer, eu tenho que ir para Ele. E quando eu vou para Ele, Ele vai tratar comigo. Quando Paulo diz, outro texto que é muito usado para essa linha, de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o texto normalmente é no sentido de que eu posso ter o que eu quero, mas que na realidade é eu sei ter abundância como sei passar necessidade, eu posso todas as coisas naquele que é Cristo que me fortalece. Paulo estava querendo dizer ali exatamente o oposto do que muitos proclamam hoje. Quer dizer que não importa a situação, eu posso todas as coisas. Eu posso em Cristo suportar as dificuldades. E é por isso então que ele diz que ele aprende a estar contente. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque o contentamento dele não mais estava nas situações, estava em Cristo. Ou onde nós achamos que ele, Paulo, o Senhor Jesus, os discípulos escolhidos pelo Senhor, os apóstolos, que todos foram martirizados pela fé em Cristo, onde eles encontraram forças para sofrer o que eles sofreram? Em Cristo. E qual a diferença dentre eles e nós? Nenhuma. Nós só podemos suportar as aflições em Cristo, naquele que venceu o mundo. Ah, mas a minha é muito grande. E aí nós podemos comparar com esse relato. Será que é? Como se não bastasse essa dura realidade, a das consequências do pecado de nós sofrermos, o Senhor também diz pela palavra que os crentes seriam perseguidos. Perseguidos por amor a Ele, por crerem nele. Não só nós sofremos pelas circunstâncias de um mundo sem Deus, mas por crermos nele e desejarmos viver para a glória dele, nós também vamos sofrer por isso. E ele diz que se me perseguiram, vão perseguir vocês. 2 Timóteo, capítulo 3, ali um pouquinho à frente, versículo 12. Olha o que Paulo está dizendo. Ele falou dessas desgraças desse mundo que vive fora de Deus, mas aí ele vai falar assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente, ou seja, viver de maneira que Deus seja honrado e glorificado. Viver piedosamente é isso. Senhor, eu quero jogar futebol para a tua honra e para a tua glória. Senhor, eu quero que o meu relacionamento com a minha esposa seja para a tua honra e para a tua glória. Eu quero cuidar dos meus filhos para a tua honra e para a tua glória. Eu quero trabalhar para a tua honra e para a tua glória. Se eu quero viver para a tua honra e para a tua glória, que é viver piedosamente em Cristo, eu vou ser perseguido. É fato.
Então, para nós, nessa vida, nós vamos ter muitas lutas e muitas dificuldades. Com o propósito, com Deus que governa a história, e se Ele governa a história, cada acontecimento nas nossas vidas está debaixo do poder e da soberania dEle. E nós não devemos perguntar, Senhor, por que isso eu não mereço isso? Não, Senhor, qual o seu propósito? E de antemão nós já podemos ver, um dos propósitos dele é formar o caráter de Cristo em nós. João capítulo 15, versículos 18 a 21. Que nós comentamos agora. Se ele foi perseguido, e se nós cremos nele, e se ele habita em nós, é fato que nós também seremos. João 15, 18 a 21. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo, esse sistema, não o mundo físico, mas esse sistema do mundo, as pessoas do mundo, os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, vocês não fazem parte desse sistema, ainda que vivam nesse mundo. E Jesus está dizendo aqui, partindo do pressuposto que nós vivemos para a glória dele, estamos vivendo para a glória dele. Que nós não vivemos nessa prática do mundo, mas que se cremos nele, ele tem vivido em nós. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, se perseguiram o meu Senhor, eu que sou seu servo, por consequência, vou ser perseguido. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Mas e aí? Onde que está a esperança nisso? Se vivemos em um mundo onde a dor, o sofrimento e a morte reinam e somos perseguidos por crermos em Cristo, o que podemos esperar? Curas e prosperidade? Não quer dizer que Deus não cure e que não prospere? Não, de forma nenhuma. Mas quer dizer que isso tem que acontecer com todo mundo e especialmente a hora que eu quero? Não. O que o mundo e o que tristemente alguns segmentos da igreja estão oferecendo como esperança é o oposto do que Deus estabeleceu na sua palavra como esperança. É exatamente o que o mundo oferece: dinheiro, segurança, um bem-estar. Em outras palavras, a igreja está oferecendo isso, e a esperança está resumida às coisas desse mundo. Não há uma esperança maior, infinitamente maior do que essa. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Essa postura de oferecer algo e numa barganha, você dá que Deus vai te abençoar, você vai ser abençoado, você vai prosperar em tudo que você fizer, você não vai mais ficar doente, não vai mais sofrer. Não tem base na palavra. E outra, ela, além de não ter base, ela deveria nos surpreender e deveria nos deixar indignados. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Concupiscência, grande desejo de bens e gozos materiais, de prazer para essa vida. É isso que oferece, venha para cá, que você vai ter bastante disso. É só você dar um pouco para Deus e Deus vai te abençoar. A esperança está nisso. Tanto que nessas comunidades não se fala da real esperança. Você não ouve sobre aquele grande dia, o dia do Senhor. Onde está então a verdadeira esperança? Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. Olha o que Paulo vai dizer.
Lembra que nós falamos que, e aqui a realidade que ele está falando é do sofrimento de perseguição por amor a Cristo, mas ele também tinha os seus sofrimentos como um homem, e tinha as suas dificuldades, as suas lutas, as suas fraquezas. Mas olha o que ele diz em relação a isso. Considero que os nossos sofrimentos atuais, e é isso que o Dwayne e a Janet consideraram, não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Não há sofrimento sobre a face da terra que se compare com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O mundo, o universo, espera a revelação daqueles que Cristo salvou. Pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós sofremos, a natureza sofre, o mundo sofre por causa do pecado que um dia entrou. E é só a gente olhar para a notícia hoje, para as notícias. Essa destruição que a gente vê, é o que Paulo está dizendo aqui. A própria criação, por causa do pecado, sofre. Só que ela vai ser, esse céu e essa terra que nós vemos hoje, vão ser desfeitos. Novos céus e nova terra vão ser criados. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, sofre por causa disso. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, ou as primícias, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Mas espera aí, nós já fomos adotados como filhos. Quando nós cremos em Cristo, nós deixamos de ser filhos do diabo para sermos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo. Do que Paulo está dizendo? Ele está dizendo de uma realidade que espiritualmente ela é para nós hoje. Nós que cremos, somos filhos de Deus. Mas ela não se completou totalmente ainda. No sentido de que nós vivemos em um mundo onde há um inimigo, que há uma morte ainda a ser vencida, e que há carne, e que esse mundo aqui luta contra a vontade de Deus e por consequência contra nós. Então ele está dizendo que nós esperamos o quê? A adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. É na esperança de que um dia todo esse mal vai acabar. Isso não é um chavão, isso é tão real quanto a gente está aqui hoje. Não vai haver mais nenhum tipo de sofrimento, de dor, não vai haver mais morte. Nós vamos estar na presença de um Deus que não permite pecado e que vai aniquilar com tudo isso aqui, pelo sopro da boca dele. Mas esperança que se vê não é esperança. Nós ainda não vemos isso. Nós cremos pela fé no que a palavra de Deus diz. Não vemos, porque se víssemos já não era mais esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Lutas, sim. Tribulações, aflições, mas eu espero no Senhor. Não que eu possa, porque em nós essa capacidade não existe. Mas se Ele em mim e eu buscar nele, Senhor, me capacita. Ele vai me capacitar. Mesmo diante dos sofrimentos atuais, Ele vai me capacitar a esperar pacientemente. Por quê? Porque esses sofrimentos não podem sequer ser comparados com a glória que vai ser revelada. O que acreditar? O que quer dizer ressurreição? Acreditar em ressurreição em pleno século 21,
como eu conversava com uma irmã, e que ela escreveu um artigo falando sobre a ressurreição, e alguns professores de teologia escreveram para ela dizendo que ela estava viajando. Não, ressurreição. Isso é uma metáfora, isso não é real. Bom, mas aí então a gente tem, o que a gente vai fazer com a palavra? E com esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 a 21. Mais claro do que isso, impossível. Mais claro do que a descrição que Paulo nos dá de qual é a nossa esperança como cristãos. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 13 a 21. E Paulo responde para estes que dizem que ressurreição é um mito. Se não há ressurreição de mortos, se não existe ressurreição de mortos de verdade, nem Cristo ressuscitou. Então, vamos parar por aqui. Se não existe ressurreição dos mortos, de que todos que morrem um dia vão ressuscitar, alguns para estar na presença dele e outros para estar fora da presença dele, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, qual o propósito de quem quer que seja pregar? É inútil a nossa pregação. Se não existe ressurreição, então vamos parar com isso. Como também é inútil a fé que vocês têm. Se você crê nisso e não existe, então você é um tolo. Vá viver a sua vida. Porque crer nisso é bobagem. Mais que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus. Ou seja, eu estou mentindo em nome de Deus. Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. A palavra diz que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E que aquele que crê nisso será salvo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Porque se não há ressurreição, não há salvação, e todos nós estamos nos nossos pecados, e por consequência estamos perdidos para sempre. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, aqueles que morreram em Cristo, que morreram o dia que passaram dessa vida para outra, crendo em Cristo, então não tem esperança para eles também. Se nossa esperança, e essa frase é maravilhosa, se nossa esperança em Cristo se resume somente a essa vida, a esses 70, 80 anos que nós vivemos, e no caso dos filhos deles lá, que viveram tão pouco, e alguns que talvez vivam um pouco mais, se a nossa esperança em Cristo, eu quero viver uma vida boa, ajudar as pessoas, mas morreu, acabou. Se a nossa esperança em Cristo se resume somente a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos mais miseráveis do que aqueles que não têm esperança nenhuma. Essa suposição de Paulo é para calar a boca daqueles que não creem. Porque ele vai dizer, mas, de fato, comprovado cientificamente, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias ou os primeiros frutos. Ele foi o primeiro de uma série de muitos, de milhares de milhões que creriam nele, e um dia, assim como ele foi, ressuscitarão dos mortos. Esta é a esperança da igreja. Visto que a morte, lembra que nós vimos, a morte veio por um homem, veio o pecado. Mas Deus, por um homem, Cristo, seu Filho, Deus encarnado, também trouxe a ressurreição dos mortos. E veio por meio de Cristo. Lendo um livro do irmão Hernandes Dias Lopes, ele diz que Jesus nunca nos prometeu um caminho tranquilo, mas uma chegada em vitória. O caminho tem os seus percalços, mas a chegada é vitoriosa. Não por nós, porque
Ele é o vencedor. Só que por consequência, por Ele ser o vencedor e nós crermos nele, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A ressurreição não é um escapismo, não é uma fuga da realidade. Ela é a realidade daqueles que creem. João capítulo 16, versículos 21 a 24. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia. Olha que figura maravilhosa que Jesus usa. Que mulher, num parto normal, quando pega o seu filho nos braços, ela chora. 99,9% chora. Porque ela, ai, como estava doendo. Não, que alegria em receber o meu filho. Aquilo tudo, o sofrimento, ela não se lembra mais. Assim acontece com vocês. Agora é a hora da tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez. Jesus estava falando antes de ir para o Pai. Não se preocupem. Aliás, eu vou para lá, eu vou preparar alguns lugares lá para vocês. Eu vou voltar para buscar vocês. Eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. Vocês vão esquecer das dores de parto e vão se alegrar. E ninguém lhes tirará essa alegria. Ninguém. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Naquele dia, a nossa alegria vai ser completa. Mas enquanto isso não acontece, enquanto essa esperança não é concretizada, para nós terminarmos, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós fomos salvos pelos méritos de Cristo. Graça. Ela, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Olha o piedosamente aí. Olha o viver para a honra e para a glória de Deus. Nesta era presente, enquanto nós esperamos aquele grande dia, em Cristo, pela sua graça, nós somos chamados a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nessa área, nesse mundo, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que vem sobre as nuvens com poder e glória, e todo olho verá. Isso aí não é uma hipérbole, isso é real. Todo olho vai ver Jesus vindo, o homem Jesus, o Filho do homem, vindo sobre as nuvens, com poder e glória, para buscar os seus eleitos, aqueles que creram nele, para julgar aqueles que não creram. Um dia, na história do homem, o pecado entrou. A palavra também diz que um dia, na história daqueles que receberam a Cristo, todo esse mal terá seu fim. E eu queria terminar lendo o que o Duane disse ainda na sua entrevista. O que nos dá Duane e a Janet, o pai daqueles 6 filhos que morreram naquele acidente, o que nos dá o firme fundamento de nossa esperança é a Bíblia. A verdade da palavra de Deus nos assegura que Ben, Joe, Sam, Hank, Elizabeth e Peter estão no céu com Cristo. Sabemos, com base nas Escrituras, onde eles estão. Nossa força repousa nessa verdade. A Bíblia
é a certeza e nos dá confiança, pois tudo o que Deus promete é verdade. Agradecemos a Deus por sua preparação para esta prova. Agradecemos a Deus por sua preparação para esta prova. Nós não somos pessoas especiais, somos pecadores salvos pela graça. Mas não temos uma visão curta da vida. Nós temos uma visão de vida eterna. Sabemos que um dia nós vamos estar diante do Senhor e as coisas desta vida vão importar muito pouco. A graça de Deus é suficiente para todos. Vamos orar? Ó Pai, obrigado por essa bem-aventurada esperança que nós temos de que um dia o nosso amado Salvador Jesus, aquele que crucificou o nosso pecado no seu corpo santo, que no seu sangue derramado nos purificou dos nossos tantos pecados e que na sua ressurreição nos deu uma nova vida. Esse Jesus, o nosso Senhor, nosso amado Senhor, vai um dia voltar para buscar aqueles que nele creem. Obrigado, Espírito Santo, porque foi o Senhor quem nos revelou essa verdade. É o Senhor que nos revela essa esperança e que nos dá essa esperança, por mais que as circunstâncias dessa vida sejam difíceis. Nós não negamos a realidade dessas tribulações que o Senhor Jesus diz, mas nós podemos ter convicção no fato do que Ele também disse, que nele nós podemos ter bom ânimo e nós temos essa esperança. Obrigado, Senhor. E Pai, para aqueles que aqui estão, que ainda não têm essa esperança, essa certeza, revela por Tua graça e por Tua misericórdia. Revela o seu estado de pecado e que, por pior que ele seja, o Senhor já tratou com esse estado lá na cruz, por amor e totalmente de graça. Revela, Senhor, o Teu Filho. Obrigado por esse tempo. No nome dele, do nosso amado Senhor Jesus. Amém.